Boa tarde, mais uma vez, aproveitando o gancho dessa linda canção, falando do dom supremo. Tem até um livro que chama O Dom Supremo, falando do maior dom que há e que às vezes nós temos nos esquecido dentro da nossa vida como cristão, do maior dom que há, do dom mais importante. E a música começa falando que o fogo ardeu, né? O anjo falou e onde está o amor? Hoje a gente tem visto isso dentro das nossas igrejas, pessoas muito ligadas ao culto ao eu, ao culto egocêntrico, onde as pessoas se tornaram o centro dos cultos, o centro das religiões cristãs, e tudo é voltado para elas, a busca de bens materiais, a busca de cura, né, libertação, e o amor ficou um pouco de lado. Né? O que vocês têm a dizer a respeito disso? E o assunto é tão tenso que a gente fica até sem palavras. Mas é fato, é verdade. Isso assim não é uma coisa que acontece distante, é uma coisa que acontece nas nossas igrejas, na nossa igreja. Às vezes na nossa vida do dia a dia a gente deixa um pouco de lado esse evangelho de negação, que é o que a gente deveria viver, para viver uma teologia da prosperidade, para viver um egocentrismo puro e simples, deixando Deus de lado. Né? E a gente tem visto isso também se manifestando nas nossas casas, onde a gente põe na cabeça e veste uma camisa, veste uma mortalha de super-humanos que não podem errar, que não podem falhar. E a gente se esquece do amor de Deus para conosco, né, que é Ele que nos sustenta, é a graça de Deus que nos mantém de pé, que nos mantém firmes como cristãos. Não é as nossas mãos, não é nenhum feito nosso. Falando de uma coisa interessante no início da música, né? O fogo ardeu, o anjo falou, mas onde está o amor? Tem acontecido demais, né, velho? Aquele negócio vamos dizer, dos repeté na igreja, que fala em língua, dá pirueta, e rola no chão, e meu irmão, e sua bênção vai chegar, e bota a mão na cabeça, e o nego cai no chão lá fora, e que negócio, e cai no chão tremendo, babando. Aí vem, né? Acontece tudo, né, velho? E você vê assim, quando chega uma pessoa e profetiza a sua vida e fala em línguas e tal, e como dizer, né, quando o anjo fala, né? Fala, a gente se torna muito amigo daquela pessoa, mas velho, aquela amizade que, pô, você é amigo porque o cara chegou pra mim, o cara profetizando na minha vida. Esse é um cara bom pra mim ser amigo, né? Puxou o seu saco. Exatamente, o cara é bom pra ser meu amigo. Mas o outro que tá lá no cantinho lá, que é mais quietinho, Coríntios 13, que é mais quietinho na dele, que é mais caladão, às vezes você não chega e não conversa com o cara, não ama ele como tem que se amar, né? Então, velho, para iniciar a conversa, a música diz tudo, né, no início aqui. O fogo ardeu, o anjo falou, mas e o amor? Cadê? Então não vale de nada, né? A própria palavra diz, né? Quando que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, onde está o amor? Ou o poeta dizia, né? Mas isso aí a gente vê até dentro da Bíblia mesmo, dentro do Evangelho, a gente vê que Jesus era cercado por multidões e a multidão não estava ali conhecendo quem era Jesus, para saber quem era Jesus, ela estava ali para poder ter algo em troca, né? E Jesus fazia muitos milagres, a multidão acompanhava para ver aqueles milagres e não conheciam a Jesus. E hoje assim, o que tem acontecido nas igrejas, o que eu vejo é que as pessoas têm corrido atrás desses milagres, dessas revelações, esses moveres, né, esses acontecimentos da igreja, esses sinais da igreja, na maior parte das vezes, na igreja pentecostal, né, e tem esquecido a essência do evangelho, que é o amor. Quando Jesus veio, ele mandou pregar amor, e nós como cristãos, já tirando esse pessoal que corre atrás das bênçãos, vamos como cristão, eu acho que esse mundo pós-moderno com o capitalismo, ele tem produzido pós-cristãos, porque
o cristianismo tem perdido a sua essência e hoje cristãos, pessoas convertidas e que tenham um certo entendimento de Jesus, do que é Jesus, do que ele representa para nossas vidas, mesmo assim tem corrido atrás desses sinais, tem profetizado muitas coisas que não contém na palavra de Deus, mas são anexos, né, à palavra, e isso é uma coisa muito perigosa, né, do nosso meio, porque a gente tem ensinado cristãos a serem assim, e uma próxima geração vai vir com esse pensamento pós-cristão, que eu preciso das bênçãos e não do abençoador, e é um perigo, né, que a gente vive para uma geração futura. O público quer os dons, os benefícios oferecidos por eles, mas não quer saber de quem fornece os dons, quer saber do fornecedor. Estão tirando Deus do trono e colocando no trono apenas os dons. Quer ler aí? Ó? Muitas das vezes, falando isso aí, eu estou lembrando, muitas vezes é falado nas igrejas e tal, né, sobre bênçãos, prosperidade e tudo e tal. Muita gente vai à igreja muitas vezes atrás de bênçãos, né? Muitas pessoas querem a bênção e não o abençoador. E a gente esquece que se a gente colocou o abençoador em primeiro lugar, todas as bênçãos viriam sobre nós, né? É isso mesmo. E falando sobre amor aqui, no 1 Coríntios 13:3, fala: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O que adianta? Muitas vezes a pessoa vai na mídia, na televisão, fala em dar as coisas, então só simplesmente aparecer. Ele muitas vezes nem sabe para onde que vai aquilo, né? Não tem amor nenhum. E assim, seguir o evangelho hoje é isso, né? Se a gente não seguir com amor, não adianta nada, porque primeiro a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. A gente tem que amar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E a gente sabe que Jesus escolheu os 12, né? Os 12 apóstolos. Mas 3 deles tiveram mais comunhão com Jesus. É Pedro, Tiago e João, né? Então assim, eu vejo que amar a Deus é mais profundo do que a gente pensa. É mais complexo do que a gente sair numa igreja e aos domingos está muito bom. O negócio é mais profundo. A gente tem que amar de verdade. Sem amor de nada adiantaria. Fala do amor, varão. Pois é, o amor das pessoas para com Jesus, eu vejo uma forma que todo mundo falou, né, que a pessoa vai atrás da bênção e não de Jesus, mas só que uma coisa que eu vejo muito, isso aí é uma vantagem muito boa, que mesmo as pessoas que vão atrás da bênção não de Jesus, que ficam conhecendo Jesus. Que fica. Pode ser um meio, né? Isso aí pode ser um meio. Então né? isso aí pode ser um meio da pessoa conhecer o que é Jesus na verdade, o que é o Espírito Santo de Deus, a essência da adoração. Isso eu acredito ser muito válido. A pessoa está correndo atrás das suas bênçãos na igreja e sabendo que não, né, que está correndo atrás de algo material, ou seja, uma cura, mas que através daquele desejo dela, ela vai conhecer realmente a verdadeira palavra de Deus. Você tocou num ponto interessante, né? As pessoas vêm à igreja com motivação errada, né? Mas nós temos que estar aptos e preparados para poder contornar essa situação, né? Aproveitar essa deixa, né? Que eles vieram com a motivação errada, trocar essa motivação aí e ensinar a verdade para a pessoa, que é o que nós não estamos fazendo. É verdade. E as pessoas vêm, né, para a igreja no sentido, né, que Deus, a palavra de Deus nos fala, né? Que o reino de Deus não é comida nem bebida. Até aí a pessoa vem com esse sentido. Que o reino de Deus é comida e é bebida. Só que a outra parte é a alegria do Espírito Santo. Que a partir do momento que ela está dentro da igreja, ela vai ver a alegria que o Espírito Santo, que Jesus traz, a paz que ele traz para a vida da pessoa. Né? E falando isso aí da motivação errada, isso leva a gente para outro assunto, que é as palavras vazias. Né? Hoje a gente vê dentro das igrejas evangélicas 1 milhão de palavras vazias sendo ministradas na vida das pessoas. O ministro de louvor muitas vezes não está habituado a ler a Bíblia, a orar, não tem uma vida assim de oração, e a única coisa que ele sabe dizer é que Deus vai te abençoar,
Deus tem um plano para sua vida, Deus tem grandes coisas para fazer aqui e não sai disso. O que você tem a dizer disso, Paulo Luciano? Eu entendo que muitas das vezes, né, a gente vê as pessoas assim, igual o nosso irmão William falou, né, aproximando de Deus através de um interesse. E essa questão da palavra vazia é o que acontece. As pessoas chegam, né, e às vezes um ministro que está ali, ele quer manipular, né, a plateia, quer manipular as pessoas durante o culto e acaba o culto virando uma coisa mecânica, né, puxada por um axé. O que é interessante é que é muito fácil fazer, às vezes, as pessoas tirar o pé do chão, gritar, pular. Mas quando a pessoa faz algo direcionado por Deus, né, dentro da palavra, né, direcionado pelo Espírito Santo, né, o culto, né, as palavras ministradas por essa pessoa vai passar a dar fruto, né, e a partir do momento que essas pessoas começam a receber a presença de Deus, o toque de Deus, há mudança nas vidas. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a igreja ela é baseada em homens, né, e que nem as pessoas se julgam, se não fosse eu que estivesse lá, né, não teria acontecido. Né, se não fosse assim, né, ia ser diferente. Na verdade, né, a gente muitas vezes fica se perguntando, nos debatendo, perguntando, isso é certo, isso é errado, tudo. Mas o interessante é o Espírito Santo que faz a obra, né, nada mais. É que nem a gente está aqui, muitas vezes, que por mais às vezes que esteja acontecendo muitas coisas dentro da igreja, né, muito desvio de condutas, né. É que nem a gente vê coisas absurdas aí, você passa na frente de uma igreja, olha pro púlpito lá, tem um caminhão de sal lá, pronto para ser entregue às pessoas. A gente vê coisas assim acontecendo. Mas por que acontece coisas assim? Porque há pessoas necessitadas de ouvir uma palavra, há pessoas necessitadas, né, de ter uma solução para a vida. Nosso irmão William enfatizou legal falando sobre isso. A partir do momento que as pessoas chegam, né, o Anderson também falou, e a gente dá uma palavra certa, direcionada pelo Espírito Santo, tenha certeza, a palavra vai dar fruto na vida daquelas pessoas. Amém, é isso aí. E assim, eu gostaria de ler um texto aqui, muito bacana, que foi lido hoje durante a ministração, por sinal com bastante conteúdo, viu? Está lá em Efésios 4:4. Das Efésios, a partir do princípio, né? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Né? Nós como líderes dentro da igreja, como ministros de louvor, pastores, professores, educadores, temos assim a obrigação de ensinar para a pessoa a simplicidade do Evangelho, né? A simplicidade, falar da essência dele, né? E dizer para as pessoas que elas têm que realmente buscar a Deus, correr atrás de suas bênçãos e tudo, mas que isso não pode ser o foco do nosso cristianismo. O foco do nosso cristianismo deve ser, como Jesus falou, e já foi mencionado aqui, amar a Deus e amar também ao próximo. Eu queria fazer uma colocação rapidinho. Interessante, você falou pra mim, se foi tudo, sabe? A questão de... a pessoa chega na igreja, não adianta, a pessoa chega sem conhecimento nenhum, muitas vezes ela não sabe o que rola ali, o que está acontecendo. E essa obrigação, independente de qualquer coisa, é nossa. Nós que somos conhecedores dessa verdade já. Essa responsabilidade é nossa de mostrar para essa pessoa como é que é, o que é amor, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Independente, antes da gente mostrar para essa pessoa, a pessoa já chega procurando sinais. E é interessante lembrar, a própria palavra de Deus diz assim, né, que os sinais seguirão os que crerem.
não diz que os que creem seguirão os sinais. A pessoa que segue os sinais, ela facilmente é enganada por doutrinas, por igrejas que não vêm ao caso a gente entrar nessa polêmica. Só que a gente, muitas vezes a gente para julgar as pessoas e o modo que as pessoas chegam, a motivação das pessoas, mas às vezes a gente não para pensar e parar e refletir um pouquinho. Peraí, as pessoas estão com a motivação errada, mas o que eu fiz para ajudar essas pessoas a mudar essa motivação? Hoje foi pregado de manhã para nós que muitas vezes a gente vem numa verdade, vem numa certeza, numa convicção em Cristo, e no decorrer do tempo a gente começa a mudar as nossas convicções e começa a sair um pouquinho fora. Mas graças a Deus a gente pode voltar. E essas pessoas que elas chegam fora também, elas podem voltar para dentro daquilo ali, né? Então assim, pra mim, independente de qualquer coisa, a gente tem que tocar nesse assunto, sim, tem que discutir, porque se discutindo, falando desse assunto, é que a gente chega a um denominador comum, identifica esse problema. Mas acho que acima de tudo a obrigação, como se diz, a responsabilidade de mostrar para as pessoas qual que é a verdadeira verdade é nossa, né? Fala, Paulo. Gostaria de ler uma palavra aqui em 1 João 4, no versículo 11. João 4, no versículo 11. A palavra diz assim, 11, 12. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nos devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. 13. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito e nos vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Falando de amor, eu queria, encerrando, deixar uma dica de leitura para vocês, que é o livro O Obstinado Amor de Deus, do autor Brennan Manning, que é uma mistura de um testemunho com um diário, com reflexões. E o livro é um livro muito bonito que fala justamente disso, ele conta a história que ele viveu e pregou o amor 18 anos da vida dele, ensinando as pessoas a amar, sem ele próprio amar. Sem ele próprio, assim, ter sentido aquela experiência de amar e ser amado por Deus. Então é um livro muito bacana que tem tudo a ver com isso que a gente fala. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Encerrar e até a próxima. Paz e amor. O amor que nos